Amigos e amigas, é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez, com a graça de Deus, para mais um programa Escola da Fé. Graças a Deus. Cada semana queremos trazer a você aqui um pouco daquilo que está no coração da igreja, que o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, depositou no coração da igreja nesses 2000 anos. Muito bem. Quero convidar você para a gente rezar primeiro, A gente não pode fazer nada sem a oração, Começar sempre em nome da Santíssima Trindade, invocando o Espírito Santo para que nos assista, nos guie, nos ilumine, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre todos nós, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Mãe Santíssima de Deus interceda por nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, nós, no programa anterior, começamos a estudar o chamado Credo do Povo de Deus. O que é o Credo do Povo de Deus? É a explicação do Credo, que é a base de toda a nossa fé, feita pelo Papa Paulo VI. Como eu já expliquei, de vez em quando um Papa chama para si a responsabilidade de fazer o que ele chama de a sua profissão de fé. Ou seja, ele explica o credo. Então, Paulo VI, em 1968, foi o último Papa que fez isso, ele explicou o credo do povo de Deus. Tem aqui nesse livrinho, o Credo do Povo de Deus, que nós publicamos. E nesse livro aqui eu aproveitei para colocar também, a relação de todos os papas que a igreja já teve até hoje, e coloquei também um resumo do que aconteceu nos 21 concílios ecumênicos que a igreja realizou. Mas o credo do povo de Deus é a explicação do credo. Para vocês terem ideia, quase que a metade do catecismo é sobre o credo. Aqueles 12 artigos do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc, etc. Bom, já fizemos um programa sobre o credo, vamos hoje continuar, certo? Nós paramos aqui nesse ponto, em que o Papa sempre começa um parágrafo dizendo cremos, Então, se você acompanhou o programa anterior, se você não acompanhou, você pode entrar aí no site tv.cançãonova.com/programa e você pode assistir de novo. Ou pode assistir, se você não assistiu, tv.cançãonova.com/programa. Aí você escolhe o programa que você não assistiu, tá certo? Então, nós paramos nesse ponto, o que o Papa diz. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, nos remiu do pecado original. Remiu quer dizer libertou do pecado original e de todos os pecados pessoais cometidos por cada um de nós, de sorte que se impõe como verdadeira a sentença do apóstolo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que beleza, Onde o pecado foi muito grande, mas a graça foi ainda maior. Porque Cristo nos redimiu do pecado. O grande santo da igreja, São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele dizia assim: até os nossos pecados podem nos ajudar na santidade. Na medida que você... Claro, Deus não quer o pecado, nem a gente quer. Mas a pessoa que pecou, se ela se arrepender e ela se sentir assim, de certa forma, humilhada por causa do pecado,
E o pecado leva ela a reconhecer a sua miséria, a sua fraqueza, a necessidade que ela tem de depender da graça de Deus. Ela cresce ainda mesmo numa situação dessa. É onde São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mesmo onde o pecado atuou, retirado o pecado pela graça de Deus, pela confissão, a graça de Deus é mais abundante do que o pecado que tirou. E aí a gente tem todo o mistério da nossa fé. Pelo sacrifício da cruz, Cristo nos remiu do pecado original e de todos os pecados pessoais. Por isso que ele mandou os apóstolos ir pelo mundo inteiro, né? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Pronto. Por isso que a igreja manda confessar com o sacerdote. Tá certo? E aí você tem todo o mistério da fé. Depois que o padre celebra a Eucaristia, né? Ele consagra o pão, consagra a hóstia, ele diz, eis o mistério da fé. Por quê? Porque ali no altar se torna presente o sacrifício do Calvário. Ali se renova, se presentifica, se atualiza o Calvário, que Cristo oferece ao Pai pelo perdão de todos os nossos pecados. Esta é a nossa fé. Por isso que a missa, a celebração da Eucaristia, é o ponto central da nossa fé, que é o mistério da fé. Né? Bom, o Papa diz, cremos professando num só batismo, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então, como é que se aplica a nós, a primeira vez, a redenção de Cristo, a morte, a ressurreição, no batismo, né? Então, pelo batismo, nós somos regenerados. São Pedro usa essa expressão, regenerado. Regenerado quer dizer gerado de novo. Você nasce de novo. Nós nascemos uma vez para essa vida natural. Pelo batismo, a gente nasce para a vida espiritual, para ser filho de Deus, né? Então, o Papa diz, o batismo deve ser administrado também às crianças que não tenham podido cometer por si mesmas pecado algum. De modo que, tendo nascido com a privação da graça sobrenatural, renasçam da água e do Espírito para a vida divina em Jesus Cristo. Jesus falou para Nicodemos, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Jesus falou bem claro, o batismo, renascer pela água e pelo Espírito Santo, né? Por isso, meus irmãos, é que a igreja, né, fala muito claramente da necessidade de batizar as crianças. Não deixar uma criança muito tempo sem batizar. Eu vejo aqui no Catecismo da Igreja, por exemplo, né, parágrafo 1250, 1270, o Catecismo da Igreja fala assim, com muita clareza sobre isso, né, que os pais, né, se atrasassem para batizar a criança, né, tem uma certa culpa diante de Deus, né, por, né, manter a criança ainda nas trevas, longe dessa salvação, né? Vou ler aqui um pedacinho. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas. Olha aí. A fim de serem libertadas do poder. Eu estou lendo o Catecismo da Igreja, está certo? Parágrafo 1250. E serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Liberdade dos filhos de Deus. E o parágrafo 1270, ele completa dizendo assim, olha, tornados filhos de Deus pelo batismo, tornados filhos de Deus pelo batismo. Então a gente se torna filho de Deus pelo batismo. Né? Os batizados são obrigados a proferir diante dos homens a fé pela igreja que receberam de Deus.
e a participar da atividade apostólica. Então vejam, o catecismo fala claro, o batismo nos faz filhos de Deus, nos tira das trevas e traz para a luz de Deus. Por isso é fundamental, né, que os pais batizem logo as crianças. E o catecismo chega a dizer, né, aqui mesmo, nesse parágrafo que eu li, o 1250, que os pais seriam responsáveis se não levarem os filhos para serem batizados. É o 1250, ou então o 1270 fala isso muito claro. Deixa eu só conferir aqui, ó. Está aqui, 1250. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Pouco depois do nascimento. A igreja pede que se batiza logo, porque até não corra o risco, de repente, uma criança morrer sem o batismo, né? Bom, o Papa, depois ele vai falar sobre os dogmas relativos à igreja. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, edificada por Jesus Cristo sobre a pedra que é Pedro. Ela é o corpo místico de Cristo, sociedade visível, estruturada em órgãos hierárquicos e, ao mesmo tempo, comunidade espiritual. Germe e começo do reino de Deus, por meio do qual a obra e os sofrimentos da redenção continuam ao longo da história humana. Bem, nós precisamos desdobrar isso daqui. O Papa diz, cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Repare que ele não fala romana. A identidade da igreja é una, santa, católica e apostólica. Quando você pega a sua identidade, tem nela 4 marcas. Seu nome, sua assinatura, seu RG, não é? E a sua foto, não é isso? Tem 4 marcas ali no seu RG. A igreja tem 4 marcas, para que ela não seja confundida com outra. Ela é una, santa, católica e apostólica. Não é? Una e única. Santa porque Cristo a santificou nas águas do batismo. Católica, que quer dizer universal. E apostólica, fundada sobre os apóstolos. E aí o Papa diz edificada. Edificada quer dizer construída por Jesus Cristo. A igreja não foi inventada por um papa, por um bispo. Não, a igreja foi instituída por Jesus Cristo. Sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Nota esse minha, hein? A igreja não é nossa, a igreja é dele. Nós fazemos parte dessa igreja. Sob a pedra que é Pedro. É muito interessante que Jesus mudou o nome de Pedro. Pedro não chamava Pedro, Pedro chamava Simão. No primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40, André, que era irmão de Pedro, que já seguia João Batista e que seguiu Jesus, levou Pedro a Jesus. É emocionante essa passagem. Quando Jesus olhou para Pedro, ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Kéfas. Kéfas em grego quer dizer pedra. Em grego não, hebraico, quer dizer pedra. Pedra daí veio para nós Pedro, por ser nome próprio de homem. Pedro, tu és Pedro, tu és esta pedra. Então não existe igreja sem o Papa. Igreja fundada por Jesus Cristo não existe sem o Papa. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Isso é forte demais. Tudo que você ligar aqui na terra, o Papa liga, vamos celebrar o Natal 25 de dezembro. O céu celebra 25 de dezembro. Vamos celebrar o dia da Santíssima Trindade na primeira segunda-feira, depois de, né, a festa aí da Santíssima. Pronto, o céu celebra. Vamos celebrar a Assunção de Nossa Senhora 15 de agosto. O céu celebra 15 de agosto. O que o Papa fixa aqui na terra para a igreja, o céu fixa. Veja que coisa impressionante, né? O poder do Papa é um poder divino, né?
As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, Pedro. Fica tranquilo. Eu não prometo que vocês não vão sofrer, vocês não vão ser martirizados, vocês não vão ser flagelados. Isso eu não prometo. Mas prometo que a igreja nunca será vencida. E a igreja passou por milhares e milhares de mártires e santos, e a igreja está aí. É promessa dele, né? Então essa é a igreja edificada sobre Jesus Cristo, né? Ela é o corpo místico de Cristo. Essa expressão, corpo, todo mundo entende o que é, né? Místico quer dizer misterioso. A gente não entende. Por que misterioso? Porque é uma união do humano com o divino. A cabeça da igreja é Cristo, a alma é o Espírito Santo, mas os membros somos nós. Claro que quando Jesus fala, a igreja fala de um corpo, como São Paulo compara a igreja com um corpo, Jesus compara com uma árvore. Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Claro, isso é uma analogia. A igreja não é um corpo e nem é uma árvore. A igreja é um mistério. Mas é apenas para a gente poder, né, ter uma analogia. Aí o Papa fala, sociedade visível. Por quê? Porque nós somos visíveis. Cristo e a igreja não é, e o Espírito Santo não é visível, mas nós somos visíveis. Estruturada em órgãos hierárquicos. O Papa, os bispos, os párocos, tem os fundadores de congregação. Há uma hierarquia na igreja. Por quê? Porque toda instituição humana tem que ter uma hierarquia. E aí ele fala, e ao mesmo tempo, uma comunidade espiritual. Sim, uma comunidade espiritual. Nós rezamos, louvamos a Deus na espiritualidade. Né? Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E bonito agora o que o Papa diz, a igreja é germe e começo do reino de Deus. Germe quer dizer o quê? Semente. A igreja é a semente do reino de Deus. O que equivale a dizer que sem igreja você não tem reino de Deus. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu quero Jesus Cristo, mas eu não quero a igreja. Porque a igreja tem padre que peca, tem bispo que peca, tem contra-testemunho. É verdade. Mas a igreja é o começo do reino de Deus, é o germe. Se tem erro na igreja, se tem contra-testemunho na igreja, tem. Mas a parte boa é muito maior. O pessoal pega lá 1%, 2% de padre, bispo que comete erro e acha que está tudo errado. Não tem nada não. A igreja está cheia de padres santos, cheia de leigos santos. Entendeu? É que o mal, ele faz um barulho danado, né? E o bem não faz, o bem é silencioso. Então dá a impressão que a igreja está afundando. Não está não. Sem a igreja não tem o reino de Deus. Então não tem essa história, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Você quer degolar Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, sua cabeça, tem um corpo, né? Eu vi uma vez um livro, estava lá numa livraria em Boston, nos Estados Unidos, e encontrei um livro lá. I want Jesus, but I don't want the church. Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Não entendeu nada. Né? E o Papa fala, né? Por meio do qual a obra e os sofrimentos da redenção continuam ao longo da história humana. Você entendeu o que o Papa está dizendo aqui? Através da igreja, a obra dela, de Cristo, porque a igreja é o prolongamento de Cristo na história dos homens. Quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca. Quando a igreja te batiza, é o Cristo que te batiza. Quando a igreja te casa, é Cristo que te casa. Quando a igreja te perdoa no sacramento, é Cristo que te perdoa. Ou seja, a igreja é o braço prolongado de Cristo na história dos homens. Então, o Papa diz, por meio dela, a obra de Cristo e os sofrimentos da redenção continuam ao longo da história humana. Nós continuamos no nosso corpo o sofrimento de Cristo para a redenção do mundo. São Paulo fala isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, né? Versículo 24, eu completo na minha carne, no meu corpo, o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. A paixão de Cristo não completou ainda não, continua na igreja. Assim como a ressurreição de Cristo não completou ainda não.
Quando a nossa ressurreição toda acontecia, aí completa-se a redenção. Continua o Papa dizendo, palavras do Papa Paulo VI. No decurso do tempo, o Senhor Jesus forma a sua igreja pelos sacramentos que emanam da sua plenitude, é dele, sobretudo do Calvário, né? A igreja fala que daquele coração transpassado de Cristo, ali nasceu a igreja com seus sacramentos. Por ele a igreja faz com que seus membros participem do mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pela graça do Espírito Santo que a vivifica e move. Então, pelo Espírito Santo, pela graça, a gente participa da morte, da ressurreição de Cristo, pelo batismo, né? E pela participação na sua ressurreição a vida inteira. Então, o Papa continua explicando a igreja. Ele fala, por conseguinte, ela é santa, apesar de incluir pecadores no seu seio. Mas a igreja é santa, ou seja, eu disse aqui que a igreja é um mistério humano e divino. A parte divina da igreja, o Cristo, o Espírito Santo, a cabeça e a alma é santa. Por isso que essa igreja é imperecível, e invencível, e infalível. Ela é santa. Cristo a santificou, diz São Paulo. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo fala, Cristo a santificou com o seu sangue, apesar de incluir pecadores no seu seio. O que quer dizer? Os nossos pecados não ferem a santidade da igreja. A teologia fala, tem a pessoa da igreja com P maiúsculo e tem as pessoas da igreja com P minúsculo. Igreja santa, formada de pecadores. Bom, e ele continua, pois em si mesma não goza de outra vida senão a vida da graça. É por isso que ela sofre e faz penitência por esses pecados, tendo o poder de livrar deles a seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo, sobretudo pelo sacramento da confissão, pelo batismo, pela Eucaristia. A igreja vai nos livrando, né, do pecado e da morte. O Papa continua, herdeira das promessas divinas e filha de Abraão, segundo o Espírito Santo, por meio daquele povo de Israel, cujos livros sagrados guarda com amor e cujos patriarcas e profetas venera com piedade, edificada sob o fundamento dos apóstolos, no sucessor de Pedro e nos bispos em comunhão, né, com ele, gozando enfim da perpétua assistência do Espírito Santo, a igreja tem o encargo, aqui é importante, de quê? De conservar, ensinar, explicar e difundir a verdade que Deus revelou aos homens, veladamente, de certo modo, pelos profetas e plenamente pelo Senhor Jesus Cristo. Então o Papa faz toda uma retrospectiva, desde Abraão até Jesus Cristo, né? A igreja foi prefigurada lá no Antigo Testamento em Israel. A gente pode dizer que Israel é como que a igreja do Antigo Testamento, né? Mas que vai desabrochar em Jesus Cristo, que aí revela plenamente toda a verdade, né? Os profetas foram revelando uma série de coisas, mas Cristo trouxe a revelação plena da verdade, né? Bom, uma coisa muito bonita é que o que a gente encontra na Santa Ceia, quando Jesus fala para os apóstolos, né? Está aí o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16 e 17, é uma promessa maravilhosa de Jesus. Na Santa Ceia, dizendo para a sua igreja, eu rogarei ao Pai, eu rogarei ao Pai, eu vou ser intercessor, e Ele vos dará outro Paráclito. Paráclito quer dizer advogado, defensor, consolador, para que fique eternamente convosco. Olha que bonito. Não é de vez em quando, não. O Espírito Santo virá para ficar eternamente convosco. Não é dia sim, dia não, não é todo dia. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo está desligado de Deus, mas vós o conhecereis,
porque permanecerá convosco e estará em vós. Olha que bonito que Jesus diz. O Espírito Santo, ele permanecerá conosco e estará em nós, quer dizer, dentro de nós. Como é que essa igreja pode errar o caminho da salvação? Não pode. Depois de uma promessa dessa, eu vou pedir para o Pai vai mandar o Espírito da verdade. Tem o Espírito da mentira, né? Que é o demônio, o diabo. Esse é o Espírito da verdade. Para que fique eternamente convosco. Eternamente, até eu voltar. Ele vai permanecer convosco e estará em vós. Essa é a fé maravilhosa da Igreja Católica. Né? E depois no capítulo 14, versículo 26, Jesus ratifica isso. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, a promessa, irá ensinar-vos todas as coisas. Olha aí, o que é ser católico é acreditar em tudo que a igreja ensina. Por quê? Porque é ensinado pelo Espírito Santo. Ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Que beleza, meus irmãos. Essas promessas de Jesus. O Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. Eu quero destacar essa palavra todas. Esse advérbio, tudo. Tudo o quê? Tudo que depende da salvação. Então ninguém pode dizer que a igreja erra o caminho da salvação. Não pode. Seria contrariar Jesus. Bem, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente já volta para a segunda parte. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Estamos estudando o credo do povo de Deus, algo importante. O credo do povo de Deus é a explicação do credo feita pelo Papa Paulo VI. E olha, São Paulo VI já está no céu. Muito bem, estamos falando da igreja, né? Nesse momento aqui do credo. Então eu quero mostrar esse livro a você, A Minha Igreja. Esse livro, eu explico tudo sobre a igreja, ou que seja, tudo que é essencial, né? Não é tudo no sentido absoluto, tudo aquilo que é essencial a gente saber da igreja. A minha igreja, a igreja dele, né? Esse livro, os dogmas da fé, aqui contém os ensinamentos da igreja. Aqui, este que eu mostrei antes fala da igreja, ele fala dos ensinamentos, a doutrina toda que a igreja nos ensina. Os dogmas da nossa fé, né? E eu quero mostrar ainda aqui, antes de retomar, né, alguns livros aqui que foram publicados ultimamente. A Adversária da Serpente, do Padre Gabriel Vilaverde. É um livro sobre Nossa Senhora, é um livro, olha, transformador. É um livro que eu li, gostei muito, o Padre Gabriel ofereceu para publicar aqui pela nossa editora. A Virgem Maria, ele coloca aqui mensagens fundamentais de Nossa Senhora, sobretudo nas aparições aprovadas pela igreja, né? Bom, eu tenho também um curso bíblico que eu estou escrevendo, né, em livros. Esse aqui é o segundo, tem um primeiro que é uma introdução à Bíblia e os 5 primeiros livros da Bíblia, e esse aqui é o segundo, livros históricos da Bíblia. Quais são os livros históricos da Bíblia? Nós temos aí, por exemplo, depois do Êxodo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que é o Pentateuco, vem lá depois Josué, vem lá os livros das crônicas, de Samuel, dos reis, depois tem lá os livros históricos, né, voltados, por exemplo, assim, para Macabeus 1, Macabeu 2, Esther, Judite, etc., que conta a história do povo judeu. Para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender esses livros. Quando é que eles foram escritos, quem escreveu, qual é o contexto, por que escreveu, por que existe o livro de Judite, por que existe o livro dos Macabeus, entende? Aí quando você vai ler a Bíblia, você tem um entendimento melhor, tá certo? E quero mostrar o seguinte, dentro do curso bíblico, que eu faço pela nossa editora Cleofas, nesse mês de junho, as pessoas que são sócios do clube vão receber depois quem quiser adquirir também, né, passagens difíceis dos evangelhos. Eu recebo muitas perguntas, eu respondo mais de 150 perguntas por semana. Eu recebo muitas perguntas sobre, professor,
me explica essa passagem do Evangelho, me explica essa passagem. Então, eu coletei tudo isso dos 4 Evangelhos e coloquei aqui num livro, né? Sempre eu coloco a pergunta, por exemplo, vou abrir aqui, né? Está escrito aqui, o pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado? A gente pergunta, então está aqui a explicação. E assim por diante, tá certo? E nesse mês de junho, como é o mês da Eucaristia, o mês do Corpus Christi, né? O Segredo da Sagrada Eucaristia. É um livro baseado nos ensinamentos de São Pedro Julião Eymar, um santo maravilhoso. Ele escreveu um livro chamado Flores da Eucaristia, uma das coisas mais bonitas que eu já li sobre a Eucaristia. Muito bem. Vamos em frente, nós estamos conversando sobre o credo do povo de Deus, o Papa Paulo VI falando sobre a igreja. Eu estou lembrando aqui o que Jesus colocou para a igreja na Santa Ceia, né? Já lembrei que Jesus falou na Santa Ceia, né? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Paráclito para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque Ele permanecerá convosco e estará em vós. Que beleza, né? Aí Jesus diz, né? O Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome, Ele ensinar-vos-á todas as coisas. Por que eu acredito que a igreja ensina para nós todas as coisas? Por que eu acredito nisso que está aqui o Catecismo da Igreja Católica, que é a palavra da igreja? Porque Jesus prometeu, né? Ele ensinar-vos-á todas as coisas. Não é uma coisinha ou outra, é tudo. Então, quando a igreja ensina que nós temos que ir à missa, quando a igreja ensina que, né, a vida sexual só pode acontecer depois de casado, quando a igreja ensina que a gente deve ir à procissão, quando a igreja ensina que a hóstia consagrada é o corpo de Cristo, não tem dúvida. O católico não duvida. Por quê? Porque o Espírito Paráclito ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Os apóstolos não escreveram nada no tempo de Jesus. Jesus não escreveu nada, não gravou nada. Mas 20 anos depois, os apóstolos começaram a escrever. São Pedro, São Paulo, São João, São Marcos, São Mateus. Por quê? Porque o Espírito Santo recordará tudo o que eu vos tenho dito. As promessas de Jesus. E continua, não é? No capítulo 16, versículo 12 e 13, Jesus aí diz uma coisa mais fantástica ainda. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quem é que diz que Jesus colocou tudo no Evangelho? Não! Jesus fala claro, muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos, mas vocês não podem suportar agora. Mas não tem problema. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade, toda. Segunda vez que na Santa Ceia, Jesus fala para a igreja que o Espírito Santo vai ensinar toda a verdade. Meu amigo, se alguém disser que a igreja errou o caminho da salvação, como disse o senhor Lutero e outros, vão ter que prestar conta a Jesus. E como é que fica a promessa que eu fiz? O Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade. Como é que 1500 anos depois, alguém aparece aí dizendo, não existe o Papa, não existe Eucaristia, não existe confissão, não existe purgatório, se a igreja ensinou tudo isso durante 1500 anos e foi o Espírito Santo que ensinou para ela? Não dá para entender, né? Não dá para entender. E é interessante que São João, lá no final do livro dele, tanto no capítulo 20 quanto no capítulo 21, o que São João fala lá? Ele fala, se fosse escrever tudo que Jesus disse que Jesus fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros. São João que chega a usar assim, um verdadeiro pleonasmo, né? uma comparação, né, até exagerado, para dizer o quê? Muita coisa que Jesus fez e disse não está escrito. Entende? Vem da onde? Da tradição da igreja. Mas os apóstolos ouviram, os apóstolos guardaram, o Espírito Santo relembrará a vocês todas as coisas. Né? E a tradição da igreja foi
né? A tradição da igreja foi aprendendo. Repara que Jesus põe o verbo no futuro. Ele vos ensinará no futuro toda a verdade. Isso é fundamental, meus irmãos. Eu posso dizer que, para mim, esse é um dos versículos que mais dá base à minha fé católica. Acreditar na igreja sem duvidar. A beber o que está no catecismo da Igreja Católica sem duvidar. Isso me dá a estabilidade espiritual. O Papa continua, nós cremos. Repare que ele sempre usa a palavra nós cremos, né? Todas essas coisas que estão contidas na palavra de Deus, por escrito ou por tradição. Olha o que eu falei, a tradição. Escrito é o que foi escrito, está na Bíblia. O que é a tradição? O que não está na Bíblia, mas que é a verdade de fé. Todo credo você não acha na Bíblia, o credo. Você não vai achar na Bíblia que os sacramentos são 7. Você não vai achar na Bíblia que tem que fazer procissão, imagens, veneração, como é que a missa vai ser celebrada. Você não vai encontrar isso detalhado na Bíblia. Mas o Espírito Santo foi mostrando para a igreja. O Espírito Santo tem ensinado-vos a todas. É a tradição da igreja. Que os apóstolos colheram. Os santos padres da igreja colheram. Vou dar um exemplo da tradição. Não sei se você já viu falar de Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão, ele nasceu lá no Oriente, ele nasceu ali perto de Éfeso, numa cidade chamada Esmirna. E no ano 140, morreu por volta do ano 200. Ele foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João, evangelista. Então, olha aí como é que é a transmissão da tradição. São João Evangelista foi formador de São Policarpo de Esmirna, que morreu mártir no anfiteatro de Esmirna, e São Policarpo de Esmirna foi formador de Santo Irineu, que também foi mártir. Então, Santo Irineu conta na obra dele a diversos hereges, contra os hereges gnósticos, né? Que ele escutava Santo Irineu contando o que São João contou para eles. Que coisa bonita. Isso é a tradição que chega até nós, né? E que são propostas pela Igreja, diz o Papa, quer em declaração solene, no magistério ordinário e universal, para serem cridas, acreditadas como divinamente reveladas. Divinamente reveladas. Então, para nós, o que está na Bíblia e o que está na tradição da Igreja foi divinamente revelado. E aquele documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, né, diz que tanto a tradição quanto a Escritura têm o mesmo peso de revelação divina, interpretado pelo magistério da Igreja. Então a Igreja tem essas 3 colunas, tem o magistério, o Papa, os bispos, a Bíblia e a tradição. O magistério interpreta a Bíblia, interpreta a tradição e nos traz a verdade revelada por Deus. E continua o Papa, nós cremos na infalibilidade de que goza o sucessor de Pedro. Quando fala ex cátedra. O que quer dizer ex cátedra? Cátedra quer dizer cadeira, né? de magistério, né? Quando ele fala como pastor e doutor de todos os cristãos, e que reside também essa infalibilidade no colégio dos bispos, quando com o Papa exerce o magistério supremo. Isso o catecismo também fala. O Papa, quando ele proclama um dogma, ele não erra. E é bonito, né? Quando o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, em 1854, Pio IX, 4 anos depois, Nossa Senhora apareceu lá em Lourdes e disse para Bernadette, né? Eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora fez questão de descer na terra e dizer, o pecado original existe, mas eu não tenho, eu sou Imaculada. E o Papa não erra quando o Papa proclama o dogma. Mas Nossa Senhora fez questão de descer à terra para dizer, né? Bernadette não entendeu nada quando ela disse eu sou Imaculada, porque o padre queria saber o nome da senhora que estava aparecendo, né? Ela falou
meio que num dialeto francês, Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette não entendeu nada, foi lá falar para o padre. Mas o padre sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado o dogma da Imaculada. Então o Papa disse, né? Quando o Papa fala ex cathedra, ou seja, define uma verdade definitiva da Igreja, ele não é persistente. Ou também, presta atenção nisso, ó, no Colégio dos Bispos, quando com o Papa, junto com o Papa, é o caso dos concílios, né? Exerce o magistério supremo. Então, quando o Papa, junto com o concílio, ensina, ele não tem erro. Por isso que eu fico muito triste de ver muitas pessoas querendo negar os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Ah, o Concílio Vaticano II não valeu. Espera aí, se o Concílio Vaticano II não valeu, então vamos cancelar todos os outros 20. Porque tiveram a mesma legitimidade, os bispos e o Papa. E teve concílio que nem o Papa não estava. A gente sabe que os concílios foram realizados até o ano 1000, lá no Oriente, Constantinopla, Niceia, Calcedônia, os papas não iam. Mas quando o Papa recebia as atas, os papas aprovavam e o concílio era válido. E ninguém questiona. O concílio de Éfeso, de Constantinopla I, Constantinopla II, III, IV, V, concílio de Niceia, concílio de Calcedônia, ninguém quer. Por que vai contestar o Concílio Vaticano II? Não tem base teológica para questionar. Bom, o Papa continua, nós cremos que a Igreja fundada por Cristo, e pela qual ele orou, João 17, né, antes de sofrer a paixão, aquela oração sacerdotal de Jesus, é indefectivamente una. Indefectivamente quer dizer sem defeito. Unida na fé, no culto, no vínculo da comunhão hierárquica. Ou seja, onde é que está a unidade da Igreja? Primeiro, o Papa fala, na fé. A Igreja tem uma só fé, uma só doutrina. Está aqui. Um só catecismo para o mundo inteiro católico. Né? Não tem como na Igreja protestante um pastor ensina uma coisa, outro ensina outra, outro ensina outra, outro ensina outra. Não, aqui, ó. Quem ensina diferente disso aqui é desobediente. Quem ensina diferente do que a Igreja ensina é soberbo, é desobediente. Segundo, no culto. A Igreja tem a mesma liturgia no mundo inteiro. Se você assistir uma missa aqui hoje, assistir lá na França, no Vaticano, a liturgia é a mesma. Unidade de culto. Quando vai celebrar um sacramento, todo sacramento é o mesmo culto em qualquer lugar do mundo. Depois, no vínculo da comunhão hierárquica, nós temos uma unidade de governo. Papa, os bispos, é uma unidade de governo. Aí está a unidade da Igreja. Na fé, no culto, né? No governo, né? E também na sucessão apostólica, que vem de Cristo até nós. No seio desta Igreja, diz o Papa, a riquíssima variedade dos ritos litúrgicos, né? E a diversidade legítima do patrimônio teológico e espiritual ou de disciplinas peculiares, longe de prejudicar a unidade, antes a declara. Então, o Papa quer dizer o seguinte, a Igreja tem uma unidade na diversidade. Então, você vai ver a Igreja Católica do Oriente, celebra uma missa um pouco diferente. Você que já assistiu, por exemplo, a missa, né, dos maronitas, melquitas, são católicos, mas é um rito um pouco, mas a essência é a mesma. Ali celebra-se o quê? A paixão de Cristo que se torna presente no altar. O resto, o Papa diz, é uma diversidade legítima do patrimônio teológico e espiritual. Entende? É uma unidade na diversidade. Você olha para uma árvore, a árvore ela é uma unidade, né? Mas você não encontra 2 folhas iguais. Mas é uma unidade. Bonito, né? É como o nosso corpo também, né? O braço não é a orelha, mas forma uma unidade. Bom, o Papa diz, reconhecendo também que fora da estrutura da Igreja de Cristo, existem muitos elementos de santificação e de verdade, que como dons próprios da mesma Igreja, impelem a unidade católica.
Então é muito importante entender isso. O Papa diz que fora da estrutura da igreja, ou seja, quem foi batizado, mas não está na igreja católica, existem elementos de santificação, existe, e de verdade. Por exemplo, nossos irmãos separados, eles têm a Bíblia, eles têm a fé, eles têm a oração, que levaram da igreja. O Papa disse que como dons próprios da mesma igreja, são dons da igreja, impelem a unidade católica, ou seja, o fato deles terem a fé da igreja católica, a doutrina, né? Ou melhor, a fé, a Bíblia, a oração, isso impele a unidade, é para trazer de volta. Aí está o ecumenismo, que um dia vai acontecer, porque o Senhor disse, haverá um só rebanho e um só pastor. E crendo, por outra parte, na ação do Espírito Santo, que suscita em todos os discípulos de Cristo o desejo dessa unidade. Então, o Papa vê exatamente isso, aqueles que são batizados. Porque quem é que pertence à igreja de fato? É quem é batizado. E tem muita gente que não está na igreja católica, mas é batizado. Então, pertence à igreja, mesmo que não queira e mesmo que não aceite. Mas é. E ele diz, o Espírito Santo suscita em todos, né, o desejo de voltar para a igreja, o desejo da unidade. É isso o ecumenismo. O ecumenismo o que é? Trazer de volta todo mundo que saiu. É simples entender o ecumenismo. Os ortodoxos que saíram em 1054, os anglicanos que saíram em 1534, os protestantes que saíram em 1517, um dia, e já está acontecendo. Já está acontecendo. Quando eu estive com o Dr. Scott Hahn, 3 vezes eu estive com ele, 2 vezes na casa dele, uma vez aqui no Brasil, eu trouxe aquele A Canção Nova, ele me disse que ele, palavras dele, já trouxe para a Igreja Católica mais de 1000 pastores protestantes. Quando começaram a ler as raízes da Igreja, os santos doutores, os santos padres, lá do século II, III, IV, perceberam que não tinha sentido o que a Reforma Protestante fez. Eu isso escutei da boca do doutor, né? Talvez um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, Scott Hahn. Bom, esperamos que os cristãos, diz o Papa, que ainda não gozam da plena comunhão com a única igreja, olha aí, aqueles que não gozam com a única comunhão com a única igreja, que é a Igreja Católica, se unam finalmente num só rebanho e um só pastor. Palavras do Papa São Paulo VI. Então, qual é o desejo do ecumenismo que o Concílio Vaticano II colocou? Que voltem para a igreja. Voltem para a única igreja, diz o Papa. Comunhão com a única igreja. Se unam, afinal, num só rebanho e num só pastor. Certo? Ele diz, cremos que a igreja é necessária para a salvação. Olha aí, isso está aqui no catecismo também. Pois só Cristo é o mediador e caminho da salvação. E ele se torna presente a nós no seu corpo, que é a igreja. Então, por que a igreja é necessária para a salvação? Porque quem salva é Cristo, e Cristo está na igreja. Olha lá, pois só Cristo é o mediador e caminho da salvação. O que São Pedro diz para os judeus? Atos 4:12. São Pedro diz, não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação, a não ser Jesus Cristo. E o Papa diz, a igreja é necessária para a salvação, por só Cristo é o mediador e caminho da salvação, e ele se torna presente a nós, aonde? No seu corpo, que é a igreja. No seu corpo, que é a igreja. Por isso, meus irmãos, é muito perigoso, perigosa uma coisa que a gente escuta de vez em quando. As pessoas dizem assim, eu quero a igreja, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Opa! Olha o que o Papa está dizendo, cremos que a igreja é necessária para a salvação, porque Cristo está nela e é através dela que o Cristo age para salvar. Então, se você rejeita a igreja, você rejeita Cristo, porque Cristo está na igreja. Eu já vi um livro, Eu Quero Cristo, mas eu não quero a igreja. É um livro,
É um livro que eu trouxe dos Estados Unidos. Está escrito lá em inglês. I want Christus, but I don't. I want Jesus, but I don't want the church. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Ah, porque a igreja tem padre pecador, tem bispo. Para com isso. A igreja sempre teve padre pecador, bispo pecador, lei pecador, e a igreja continua santa desde que Cristo a instituiu, e a igreja vai chegar até o fim do mundo. Não deixa a igreja por nada, meus irmãos. Deixa aquele que te decepcionar. Se aquele que decepcionar, fica para lá, meu amigo, fica para lá, eu vou aqui com Jesus. Se um dia Jesus te decepcionar, abandone a igreja. Mas isso nunca vai acontecer. Porque Ele é Deus, Ele não se engana e Ele não engana ninguém. Sabe, essas coisas têm que ficar bem claras. E olha, não sou o que estou falando não, né? Eu fiz questão de passar aqui as palavras exatas do Papa Paulo VI, que é para a gente ter essas coisas com clareza, né? Nós não podemos ser meio católicos, ou católico mal informado. Não, nós temos que ser católicos. Sabe, eu aprendi uma coisa na universidade. Na universidade eu dava aula de física e matemática, mecânica, cálculo diferencial integral, cálculo vetorial, mecânica racional, resistência dos materiais. Eu sabia o seguinte, que ensinar errado é crime na universidade. Você pode ser colocado para fora. E na igreja? Ensinar errado o que é? Eu posso ensinar errado na igreja? Não, senhor. É pecado. Pecado grave. Então, a gente tem que saber uma seriedade que a gente tem lá na universidade, tem lá na medicina. Você já pensou se um médico é mal formado? Se ele aprende coisas erradas, ele vai matar pacientes depois. E o cristão mal formado, que ensina coisas erradas? Né? São Tomás de Aquino dizia, o que é mais perigoso? O rei que manda matar na forca, o sujeito que falsifica a moeda, ou aquele que falsifica a fé e leva o sujeito para o inferno? São Tomás colocava essa pergunta. O que é pior? Quem está pecando mais gravemente? Um rei que manda para a pena de morte quem falsifica a moeda dele, o dinheiro? Ou é o herege que falsifica a fé, a verdade, e pode a pessoa pegar o caminho do inferno? Tem que pensar nessas coisas, né? Bom, mas o Papa continua, mas o desígnio divino da salvação abrange a todos os homens. E aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, procuram, todavia, a Deus com sincero coração, se esforçam sob o influxo da graça, por cumprir com obras a sua vontade, conhecida pelos ditames da consciência, também esse, em número alás que somente Deus conhece, pode conseguir a salvação eterna. Ou seja, aquele que não conheceu sem culpa, Cristo, a igreja, o Evangelho, pode se salvar. Se ele viver de acordo com a sua consciência. Um índio lá no meio do mato, nunca viu falar de nada disso, pode se salvar? Pode. Se ele viveu de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus no coração deles. Tá certo? Muito bem, meus amigos, aqui chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Se você quiser ler todo o credo do povo de Deus, tem aqui nesse livrinho que você pode conhecer. Um grande abraço e eu quero terminar pedindo aos nossos queridos amigos diáconos e sacerdotes que nos deem a bênção de Deus, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.